Oi galera, meu nome é Karina Velosa do canal Física Up. A aula de hoje é o que você precisa saber sobre capacitores. Então eu vou fazer uma revisão geral do que você precisa saber das equações, uns exercícios básicos para relembrar as equações e no final um exercício contendo um circuito simples com capacitores. Não é um assunto que cai bastante, não é o assunto mais importante da física, mas quem está prestando medicina não pode perder uma questãozinha. Então tá aí, esta é para vocês. Vamos lá? Então, associação de capacitores e circuitos simples no final. Galera, estão aí alguns exemplos de capacitores encontrados no dia a dia e o que eles fazem? Eles acumulam carga elétrica. Essa é a função deles, acumular carga elétrica. Então, eles têm uma capacitância, capacidade que esse capacitor tem de acumular carga elétrica. É a carga em coulomb e a tensão em volts. 1 coulomb por volt foi chamado de Faraday. Então, tá aí a equaçãozinha mais importante de capacitância para você lembrar. E aí nós podemos ter capacitores em série e em paralelo. Olha aqui, galera, capacitores ligados em paralelo. O que eles têm em comum? A mesma DDP. Olha lá, ponto B ligado na parte B da minha bateria, da minha diferença de potencial, e o pontinho A ligado no outro terminal da bateria. Então aqui é A, aqui é A, e aqui é A, e aqui é B. Aqui é B e aqui é B, portanto, eles têm a mesma tensão. Se eles têm a mesma tensão, eles adquirem sua própria carga elétrica. Porque, galera, tensão é carga dividido pela capacitância, pensando aqui na equação. Cada um vai ter uma capacitância, então, portanto, cada um adquire sua própria carga. Dessa forma, a carga total é Q1 mais Q2 mais Q3. É só somar a carga de todo mundo. E se eu quiser, né, a capacitância equivalente. Galera, a carga total não é Q1 mais Q2 mais Q3. Se no lugar de carga você colocar capacitância vezes a tensão é constante, você vai cortar e chega na seguinte conclusão, que capacitância equivalente é C1 mais C2 mais C3. E se for em série? Em série, o meu capacitor 1, uma placa dele está ligado no potencial A, da minha diferença de potencial, da minha bateria, e a última placa do capacitor 3 está ligado no terminal negativo da bateria. O que está acontecendo ali, galera? Indução. Por indução que as outras plaquinhas ficam eletrizadas, tá joia? Então agora a carga é constante, a carga é a mesma. Então, galera, olha só, a minha DDP, ela é somada, certo? Porque a tensão total é entre A e B. Essa tensão está sendo dividida, é somada. Então, dessa forma, se no lugar de tensão eu colocar Q sobre C, vai ficar, como a carga é mesmo, você corta as cargas e chega nessa conclusão, ó. 1 sobre C equivalente a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Conclusão de tudo isso. Lembra resistores em série e em paralelo? Resistores equivalentes? Aqui é o contrário. Nos resistores em paralelo, a gente fazia 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1. Aqui é nos capacitores em série. Nos resistores em série, a gente somava. Aqui é nos capacitores em paralelo que a gente soma. Galera, então é só trocar. É o oposto dos resistores, beleza? Para ficar mais fácil de lembrar na hora. Então, olha só um exercício básico para a gente entender como que funciona tudo isso. Determine a capacitância equivalente de cada uma das associações a seguir, cujos terminais são os pontos A e B. Galera, esses três estão em paralelo. Como é o contrário de resistor, então é só eu somar. Capacitor equivalente é 2 mais 3 mais 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11 picofaraday. Pronto. Somente somar. E agora, na associação 2, eles estão em série. Então, o contrário de resistor. Então, fica 1 sobre C equivalente é igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 6. Então, 1 sobre o C equivalente fica MMC entre 6, 3 e 2 é o 6.
6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Mais 6 por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Mais 1. Então, ficou aqui 1 sobre C equivalente é igual a 3, 4, 5, 6 sobre 6. Multiplica em cruz. C equivalente igual a 1. Estava em pico, né? Então, pico Faraday tá aqui, galera. Só para dar uma treinada. Então, é só lembrar que é o contrário de resistores, beleza? 2, ó. O que você tem que fazer primeiro? Galera, mesma coisa que nos resistores. Eu tenho que fazer em série, ó. Em série primeiro. Só que lembra que capacitância em série é o inverso de resistores. Então, fica 1 sobre C equivalente é igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre 12. Vou fazer assim mesmo e depois eu faço micro, tá joia? Coloco o micro no final. 1 sobre C equivalente fica 12, dividido por 6, 2, 2 vezes 1, 2, mais 12 por 12, 1, 1 vezes 1. Multiplica em cruz. C equivalente é 12 por 3, que dá 4. Era tudo em micro, então microfarad. Karina, posso fazer igual em resistores? Quando a gente tinha lá de 2 em 2 o produto pela soma? Sim, galera, dá certo aqui também. Então, você poderia simplesmente ter feito 6 vezes 12 por 6 mais 12. Dá certinho, ó. Dá 4 também, beleza? Certinho. Então, agora esse 4 ficou em paralelo com o C3. Então, o C equivalente total vai ficar 4 mais 8, que é igual a 12 microfarad. E a resposta é essa. 12 microfarad. Acabou. Belezura? Exercício 3. Um estagiário do curso de Engenharia Elétrica da UPM montou um circuito com o objetivo de acumular energia em milijoule. Após algumas tentativas, ele vibrou com a montagem do circuito anterior, cuja energia potencial, galera, é só calcular a energia potencial e a resposta será em milijoules. Então, é lembrar da equação, por isso que eu coloquei esse exercício. Energia potencial é Q vezes U sobre 2. Joia. Só que a gente não tem a carga. Então, o que você pode fazer? Pegar a equaçãozinha, Q é CU, e no lugar de Q, colocar C sobre U. Como que fica? Energia potencial, C vezes U sobre 2, fica CU² sobre 2. Então, a capacitância equivalente a gente vai achar, o U a gente já tem, que é esse 30 volts. Se por um acaso você precisasse, você no lugar do U poderia colocar Q sobre C. Aí você fica com uma equação de energia em função da carga e da capacitância. Qual você usa? Dependendo do que o exercício te deu. Galera, vamos lá. Como que fica essa capacitância equivalente? É só somar, está tudo em paralelo. 6 mais 2 mais 8 mais 4. Isso nos dá 20 microfarad. Acabou, galera. Capacitância equivalente, 20 vezes 10 a menos 6 por causa do micro. Tensão, 30, cuidado, é ao quadrado sobre 2, ó. Aqui, já vou fazer assim, ó. 20 dividido por 2 dá 10. Então, a nossa energia potencial ficou 10 vezes 10 a menos 6, 30 ao quadrado, 900. Então, isso ficou 900 vezes 10, 10 a menos 6 com 1, 10 a menos 5 joule. Ele quer em mili. O que significa mili? 10 a menos 3. Então, para deixar maior aqui, que o menos 3 é maior que o menos 5, porque é negativo, tenho que diminuir embaixo de quantas vezes? 2 vezes. Então, 9 vezes 10 a menos 3 joule. E aí, nós temos a alternativa E, porque ele queria em mili, então 9 milijoules. Exercício 4. Ele fala o seguinte, ó. A figura mostra um trecho do circuito elétrico cujos terminais são A e B. Nesses trechos do circuito, temos 4 resistores cujas resistências são conhecidas, bem como 3 capacitores e capacitância também conhecidos. Tá tudo ali no quadrado. Pelo terminal A, entra uma corrente elétrica contínua de intensidade 5 amperes. Então, 5 amperes. O amperímetro na saída do circuito é ideal. A capacitância equivalente entre M e N
A carga elétrica total acumulada nos 3 capacitores, bem como a intensidade da corrente elétrica medida pelo amperímetro, é de quanto? Galera, esses capacitores, eu vou fazer 1 sobre C equivalente, é igual a 1 sobre o C1, que é 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 6, e no final eu coloco em nano, já que a resposta está em nano também. Então, 1 sobre C equivalente vai ficar 6, dividido por 2, 3, por 3, 2, mais 1, multiplica em cruz, C equivalente é 6 sobre 6, que vai dar 1, estava tudo em nano, né? Nanofaraday. Pronto, galera. 1 nanofaraday ou é A, ou é B, ou é C. Não é a D, nem a E. Aí ele quer a carga total acumulada. Qual que é o problema aqui? Você tem que lembrar que é uma ponte em equilíbrio. Olha o R1, 4 ohms. O R2 é de 2 ohms. O R3, 4 ohms. E o R8, 8 ohms. Galera, 4 vezes 4, 16. E 8 vezes 2 é 16 também. Portanto, essa ponte está em equilíbrio. Isto é, a diferença de potencial entre M e N é 0. Se não tem diferença de potencial, isso daqui não está funcionando. Isto é, esses capacitores não se carregaram, eles estão descarregados. Portanto, a carga é 0, é uma ponte em equilíbrio. Então, aí a gente já tem a alternativa C, né? Carga 0, porque não pode ser essa nem essa. Por que é 5, galera? A quantidade de corrente que entra é igual a que sai. Então, portanto, aqui é de 5 amperes, alternativa C. E agora, um exercício extra, um pouquinho mais chatinho, num circuito simples, utilizando os capacitores. Vamos lá? Ele fala assim, ó, em uma experiência no laboratório de física, observa-se no circuito abaixo que, estando a chave CH aqui, ó, na posição 1, a carga elétrica no capacitor é de 24 microcoulomb. Joia. Considerando que o gerador de tensão é ideal, ao se colocar a chave na posição 2, o amperímetro ideal medirá uma intensidade, então ele quer a corrente do amperímetro. Galera, vamos lá. Quando está a chave ligada no 1, esse resistor não está funcionando, perfeito. Esse capacitor está carregado com a carga de 24 microcoulomb e aqui eu consigo achar a tensão. Lembra que Q é CU, então Q sobre C igual a U. A tensão, galera, é a carga de 24 vezes 10 a menos 6 dividido pela capacitância que ele deu ali, ó, 2 microfarad, 10 a menos 6. Corta. 24 dividido por 2 dá 12. Pessoal, essa DDP é DDP de quem? Quem está carregando o meu capacitor? A minha bateria. Então, a gente utiliza essa DDP aqui, ó, na bateria, no U da bateria. Agora sim, vamos lá. Então, agora a minha chave está ligada na posição 2. Quando eu ligo na posição 2, agora o meu capacitor cai fora, já está completamente carregado e o meu circuito fica aqui em série, ó, do 4 e do 2. É só fazer um URI. O U é 12. O R, 4 mais 2, que são resistores em série, é 6, vezes I. A nossa corrente de 2 amperes. Tá aí, galera? Aí nos dá a alternativa D de dado. Então, pessoal, o U do meu capacitor, inicialmente, ele estava sendo carregado, era o U da bateria. Então, a gente utilizou para calcular, calculamos esse U para conseguir achar qual era a tensão da minha bateria. Beleza, galera? Tá aí. Se você gostou, curte, se inscreva no canal e até mais.